Graça e paz a todos. Gostaria de agradecer ao Major Nelson Bacai por ter me convidado para fazer este pequeno vídeo, compartilhando com vocês acerca do nosso trabalho em Moçambique. Foi um trabalho bem diversificado, porque nós, apesar de sermos recebido as nomeações como secretária regional de Juventude e Candidatos, meu esposo como secretário-geral, mas ali nós fazíamos de tudo. Como todo oficial da reservação faz de tudo um pouco, e nós procuramos fazer o nosso melhor ali em Moçambique. Futuramente, depois de 2, 3 anos, é que nós tornamos, então, diretores fundadores do Colégio de Cadetes em Moçambique. Mas eu gostaria de resumir tudo isso lendo aquilo que nós escrevemos, que eu acho que vai ser muito mais claro para vocês do que eu ficar falando. Então, à medida que eu vou estar fazendo essa leitura, quando aparecerem as fotos, vocês vão entender exatamente o nosso trabalho, que realmente foi um trabalho, eu posso dizer assim, um trabalho árduo, mas gratificante. Gratificante porque hoje nós temos visto muitos frutos do nosso trabalho ali em Moçambique. Ok? Então eu vou fazer essa leitura que eu acredito que aqui resume tudo, porque fala sobre o nosso chamado, como Deus nos chamou para estarmos nesta missão, né? Como Deus nos usou, né? Os desafios que a gente enfrenta, né, como missionário, muitas vezes, não precisa nem ser missionário para enfrentar desafio. Na nossa própria terra, nós também temos nossos grandes desafios, né? Mas numa outra cultura, o desafio é muito maior, né? É muito maior. Mas eu posso dizer para vocês que em todas as circunstâncias, em todas as diversidades, Deus está conosco. Deus nos segura pelas mãos e nos conduz para atender o propósito pelo qual Ele nos chamou. E eu posso dizer que esse tempo que passamos ali em Moçambique foi um tempo maravilhoso, foi um tempo onde nós crescemos, nós amadurecemos, e ali a gente pôde estar muito próximo de tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E podemos ver também grandes coisas, obras maravilhosas que Deus fez através das nossas vidas, na vida de muitos ali. E isso é algo assim que para nós ainda temos esses flashes, né? De vez em quando a gente senta, conversa acerca de tudo aquilo que Deus fez. E eu quero dizer para vocês que os meus filhos foram fundamentais também, porque eles foram ativos, foram participantes ativamente em tudo aquilo que nós fazemos, principalmente o Nelsinho e a Bárbara, né? Eles, por eles ser jovens, serem adolescentes e ter o dom de cantar, de tocar, então eles atraíam também toda aquela juventude e a gente pôde assim fazer trabalhos maravilhosos. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo aquilo que Ele realizou através de nós como família, através de nós individualmente como servos de Deus na função pela qual Deus nos colocou ali. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Eu louvo a Deus pelo povo moçambicano, eu louvo a Deus pelo povo africano de forma geral, porque o nosso trabalho não só restringiu ali em Maputo, não só restringiu com aquele grupo pequeno, mas pelo contrário, nosso trabalho se expandiu, né? Se expandiu muito e Deus foi assim magnífico em todas essas situações. Então eu gostaria de ler para vocês entenderem como foi o nosso chamado e o trabalho que nós realizamos ali. E quando vocês verem as fotos, vocês vão identificar, ok? Uma vez eu tive um sonho. Sonhei que estava num lugar com muitas pessoas. No início pensei que era uma grande rodoviária, quer dizer, parada de machimbons, que ônibus lá em Moçambique, pelo menos no período que eu estava lá, se chamava machimbons. Mas depois percebi que era um tipo de aeroporto, onde passava vários tipos de pessoas. Porém, algo me chamou a atenção. Todos eram negros. Ainda no mesmo sonho, me vi num lugar que nunca havia visto. Eu não entendia a língua deles e nem eles entendiam a minha língua.
Mas uma certa pessoa negra que tocava um tambor me fazia perceber que eu era bem-vindo e que eu entendia eles e eles me entendiam. Acordei com a convicção de que Deus nos chamava para a África. E esse sonho nos fez lembrar, meu esposo compartilhando comigo pela manhã, de Atos 16, 9 e 10, que a visão que Paulo teve. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi exatamente isso que a gente entendeu. Deus estava nos chamando para Moçambique, para cumprir uma missão que Ele já tinha colocado em nossas mãos e a gente não conseguia discernir, porque a gente já vinha nos preparando em diversas áreas das nossas vidas, mas a gente não entendia por quê, até o dia que meu esposo teve essa revelação de Deus e compartilhou comigo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, Moçambique, África, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, é uma bênção o mistério da revelação. Tal como Paulo, o sentido do chamado era o mesmo: passa para aqui e ajuda-nos, porque nós sentimos isso na pele. Nós sentimos cada lugar que a gente visitava, seja em qualquer bairro, Maguanine, Angoia, Luiz Cabral, Matola Sul, ali Matola mesmo, Tongongara, que fica próximo de Boane, enfim, lá em Inhambane, Xai-Xai, Inharime, e mesmo em Beira, né, nos locais que nós tivemos, que eu não lembro totalmente do nome do bairro, mas ali em Beira, vários lugares que nós tivemos, Vilanculos, então, a gente sentiu exatamente isso. Um povo carente de conhecimento, um povo que precisava e clamava por ajuda. Eu nunca me esqueço, lá em Vilanculos, um senhor que estava doente, velhinho. Quando eu cheguei lá, ele pediu para mim: posso pegar na sua mão? Eu nunca cheguei próximo de uma pessoa branca. E eu louvo a Deus por você estar aqui conosco para nos trazer conhecimento. Ele era um envoy, se não me engano, que é subtenente. E ali eu pude segurar na mão dele, orar e clamar a Deus para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Então, continuando aqui a minha leitura. Paulo e seus companheiros, após a visão, foram para lá imediatamente, que é para Macedônia, no caso, na visão de Paulo. Mas nós demoramos, meu esposo e eu, né? Nós demoramos 4 anos para chegarmos em Moçambique. A porta que nos abriu para a África, para o continente africano. Como é maravilhoso servir ao Senhor com entendimento. Quando chegamos lá, nós entendemos o porquê que Deus estava nos preparando. O porquê que nós também levamos 4 anos para chegar. Porque durante esses 4 anos também, Deus foi nos preparando, nos equipando, nos capacitando, nos dando coragem, nos dando entendimento em diversas situações, né? E fomos também nos equipando para esse dia. Perceber o plano de Deus para nós e no ministério nos enche de esperança para suportar os dias maus. Nunca havíamos tido tantos desafios, medos, sustos, ameaças de perder a vida por alguém ou por uma enfermidade qualquer. Porque naquele período malária era um resfriado. E nós nunca, pela bondade de Deus, nós somos poupados de muitas dessas coisas. E não é porque a gente se esquivava, não, pelo contrário, a gente sempre estava na linha de frente, sempre estava abraçada com o povo, sentada no chão com eles, né, envolvida diretamente com eles. Mas Deus nos poupar de tudo isso.
Sinceramente, muitas vezes nos vimos como aquele que está numa corda bamba. Às vezes a gente se sentia assim, tendo que caminhar em direção do seu destino com todo o cuidado e o medo de cair, justamente por causa desses grandes desafios que a gente tinha, né? Algumas vezes chegamos a duvidar se iríamos chegar até o fim, mas como sempre, o Senhor Jesus nos pegou pelas mãos e em nenhum momento nos deixou sozinhos. Deus é fiel, irmãos. Como Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus, ela nos sustenta, e Deus, quando Ele fala que Ele não nos abandona, não abandona mesmo. Ele nos segura pelas mãos, nos sustenta e nos leva a trilhar o caminho que Ele traçou para nós. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós, como família, não só a mim, meu esposo, mas meus filhos também. Como eu disse, eles participavam ativamente do nosso ministério ali. Apesar das dificuldades que enfrentamos e o preço que temos pago na obediência desta visão, a recompensa é tremendamente superior. É tremendamente superior. Porque olha, o que nós crescemos, amadurecemos, foi algo assim que não se aprende em livro. Não se aprende em livro. É ali. É algo que está aqui dentro da nossa cabeça, no nosso coração. Quão maravilhoso é e misterioso são os caminhos de Deus. É fascinante. É uma aventura linda obedecer ao chamado de Deus. E eu encorajo a vocês. Desafio vocês a obedecer o chamado de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Nunca mais, meu esposo e eu, nunca mais poderemos ser os mesmos. Talvez já não somos cidadãos brasileiros e também não conseguimos ser totalmente africanos. Isto não é bom, mas também não é ruim. Mas é especularmente diferente em ser apenas cidadão dos céus. Aleluia. É o que somos. Eu não sou brasileiro, não sou africano, eu sou cidadão do céu. Nós somos cidadãos dos céus, uma vez que temos Jesus Cristo como centro das nossas vidas e nos colocamos totalmente nas mãos deles. Então, continuando durante esses praticamente 7 anos de ministério da igreja no corpo, na Igreja do Exército de Salvação em Moçambique, o Senhor nos deu o privilégio de servi-lo de várias maneiras, como eu disse anteriormente. De diversas formas nós servimos a Deus, tanto na parte social, administrativa, evangelística, discipulado, mas o ministério administrativo, do ensino e do treinamento foram os que mais se destacaram nas nossas vidas. Quando chegamos em Maputo, capital de Moçambique, em 94, havia apenas um casal de oficiais, que eram capitães auxiliares, capitães Macuaca. Se bem que na verdade eram 2 casais. Um deles foram treinados no Brasil, que era o Elias Titossi. E ele saiu logo em seguida, porque ele não se entendia com... Ele saiu logo em seguida, por algumas razões pessoais. Naquela altura, na verdade, já havia mais ou menos 40 congregações que eram dirigidas por pessoas fiéis, porém carentes de treinamento, apesar dos grandes esforços dos nossos antecessores. Aqui se confirmou então a nossa missão, que era a fundação do Colégio de Cadetes e um centro de treinamento, que foi exatamente o que fizemos ali, além de dar toda a estrutura administrativa para um mini quartel regional, que foi o que fizemos. Demos toda a estrutura administrativa. Mas o que ficou em destaque foi a fundação do Colégio de Cadetes
e o centro de treinamento que fizemos, onde nós tivemos o privilégio, a oportunidade de formar os primeiros oficiais salvacionistas, os primeiros oficiais do Exército de Salvação, na sua própria língua, na sua própria cultura, e também fazer o treinamento e a capacitação de oficiais locais e dos oficiais depois de formados, né, que seria como se fosse um SAL ou um SENA. E ali nós tivemos esse grande privilégio. Então, o que destacou para nós foi o treinamento, ensino e também a parte administrativa. Hoje, falando com vocês, ou quando nós deixamos também Moçambique naquele período de 2000, eu posso dizer que nós deixamos ali a estrutura física, acadêmica e espiritual de um colégio que formou os primeiros oficiais e deixamos mais 10 para se formar no ano seguinte, que eram os cadetes do primeiro ano, que foram para o segundo, e mais 60 líderes leigos treinados nas várias ou nas diversas áreas do corpo do Exército de Salvação. Estes somados àqueles que se formaram no Brasil, que foram os Inhalinheli, os Litsuri, e mais 3 que foram formados na África do Sul. Eles se formaram, então, se tornaram 25 oficiais moçambicanos, cuidando dos corpos em Moçambique. E eu gostaria de concluir dizendo que a Deus seja dada toda honra, glória e louvor. Muitos até hoje indagam, perguntam por que nós não continuamos em Moçambique, por que nós não permanecemos por mais tempo. Por mais que a gente desse uma resposta, seria simplesmente humana, mas o que a gente entende que foi o tempo de Deus. E a nossa missão foi cumprida. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para cumprir uma missão ali. E a nossa missão se cumpriu. Então, fica lá, não era propósito de Deus. Então, nós nos retornamos e continuamos a nossa missão aqui no Brasil. Com o mesmo foco, treinamentos de líderes. Agradecemos a Deus, ao povo africano de forma geral, pelo carinho e respeito que eles nos receberam e continuam, nos tratando até os dias de hoje, porque mantemos contato com muitos deles. Eu glorifico muito a Deus por aqueles que nós treinamos, que hoje ocupam lugares de destaque do Exército de Salvação. E deixou a nossa gratidão e oração